Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma grande alegria tê-lo você novamente conosco para este nosso novo encontro diário com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é dia 21 de junho, dia em que a igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, o padroeiro dos seminaristas, é o dia também dos seminaristas. E o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos 12 a 14. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus dá aos seus discípulos e também a nós alguns bons conselhos que nos ajudam a viver e a fazer as coisas do jeito correto, a fazer as escolhas acertadas, a não se deixar levar ou enganar pelas belas aparências ou pelas facilidades que muitas vezes aparecem. Não dar as pérolas que são o Evangelho, a fé, a oração. Não dar essas joias tão preciosas aos porcos significa não insistir ou não ficar perdendo tempo com pessoas ou com situações em que nós percebemos que não existe possibilidade de mudança ou de acolhida para o Evangelho. Jesus nos leva a entender que insistir nesses casos é perda de tempo e que o melhor é deixar esse tipo de pessoas ou de situações de lado e levar adiante a nossa missão. O segundo conselho de Jesus é fazermos aos outros o que queremos que eles nos façam. E essa, meu irmão, minha irmã, é uma verdadeira regra de ouro que pode fazer com que os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, comunitários, pastorais, que todos eles se tornem relacionamentos muito mais fraternos, conforme os ensinamentos de Deus. E no terceiro conselho, Jesus nos alerta sobre as facilidades e propostas tentadoras que o mundo nos oferece. Jesus nos diz que é preciso entrarmos pela porta estreita, porque a porta larga e espaçosa é um caminho que nos leva à perdição. Na vida, ninguém consegue nada com facilidades e sem esforço e dedicação. Nada cai do céu como se fosse uma mágica. Até tem aquele velho e conhecido ditado popular que nos ajuda a entender bem isso que Jesus quer nos dizer. Aquele ditado que todos conhecemos muito bem: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando a facilidade, a oferta, a proposta é muito vantajosa, muito fácil demais, é de se desconfiar. É preciso muito esforço e sacrifício para se conseguir o que é bom. E a porta estreita pela qual todos nós precisamos passar, ela é justamente o esforço pela prática do amor, da solidariedade, do bem. Precisamos compreender com Jesus que o reino de Deus, a comunidade, os trabalhos pastorais, a evangelização, tudo isso só se constrói com amor, com solidariedade e com dedicação. São Luís Gonzaga, que nós celebramos hoje com toda a nossa igreja, foi alguém que compreendeu, que acolheu, que procurou viver todos esses conselhos de Jesus.
Foi alguém que, ainda muito jovem, mesmo sendo filho de uma família nobre, preferiu abrir mão da nobreza, da riqueza, de todas essas vantagens que ele poderia ter e preferiu dedicar a sua vida para servir a Deus e aos irmãos. Ele foi alguém que procurou fazer para os outros o que gostaria que a ele fosse feito. Ele foi alguém que se empenhou, que se esforçou para passar pela porta estreita, que se esforçou para fazer o bem, para levar as pessoas a uma vida mais próxima de Deus. Ele foi alguém que se dedicou, mesmo tão jovem, para acolher, para cuidar e servir dos doentes, dos pobres. Ele foi alguém que, mesmo tão novo, procurou realmente servir e se dedicar a Deus. Ele, como dissemos no início da nossa reflexão, ele ainda muito jovem, então com essa decisão, com esse desejo ardente de servir a Deus e servir a igreja e as pessoas, ele entrou para a companhia de Jesus, para a chamada Ordem dos Jesuítas, a qual também pertence o nosso querido Papa Francisco. E ele, assim, com essa decisão ainda tão jovem de servir a Deus, se tornou então o padroeiro dos seminaristas, daqueles que ainda também tão jovens procuram, ainda nesse início da vida, discernir o seu caminho, a sua vocação, discernir o chamado que Deus lhes faz, a missão que Deus lhes oferece. Por isso, no dia de hoje também lembremos de rezar com carinho pelas vocações, pelos seminaristas, por aqueles que já estão nesse processo, nesse discernimento vocacional, para que eles também aprendam a seguir a sua vocação, a viver com alegria o chamado de Deus em sua vida, que eles aprendam a também se dedicar para fazer o bem aos outros, para levar as pessoas ao encontro com Deus. Que por intercessão de São Luís Gonzaga, o bom Deus te abençoe, te dê a alegria e a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradeço você pela sua agradável companhia e te espero amanhã para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.